Bom dia, irmãos. Nós vamos continuar nosso estudo sobre o crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos. E eu gostaria de ler Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos fazer uma oração? Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. E te pedimos que o Teu Santo Espírito encha os nossos corações da Sua presença essa manhã. E nos ensine, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Nos ajuda a compreendermos, ó Pai. E principalmente, transforma as nossas vidas pela Tua Palavra. Que a nossa prática seja conforme aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós falamos. Nos abençoe essa manhã, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na sequência aí do nosso estudo, alguém não tem a apostilinha? Hã? Esqueceu? Hoje nós vamos falar um pouco mais de prática, né? Do que nós, como pessoas, como igreja, precisamos fazer na expansão do reino. Vamos fazer a nossa famosa retrospectiva de novo? Nós começamos falando aqui sobre o crescimento da igreja em Atos e dissemos que o grande fato dessa questão é que é Deus que faz a igreja crescer, né? Não tem como. Se Deus não acrescentar as pessoas na igreja, ela jamais vai crescer. As pessoas não vão vir para cá se Deus não as trazer. E para isso nós aprendemos aqui que são 3 coisas que tem que estar presente numa igreja para que Deus tenha o prazer de colocar alguém nela, né? A primeira delas é o ensino. E falamos que onde há ensino há temor. E o ensino da igreja é aquele que precisa causar um impacto nas nossas vidas. Ele precisa nos desafiar a tomarmos uma atitude, não é? Aprender só por aprender, no reino de Deus não faz muita diferença. Aqueles que são intelectualmente instruídos, mas na prática não demonstra isso, na verdade não aprendeu coisíssima nenhuma. Porque a Bíblia é essencialmente prática, é essencialmente mudança de vida. E o ensino precisa causar esse impacto nas nossas vidas. Falamos também que a igreja que Deus tem prazer em acrescentar é uma igreja que vive em comunhão. Comunhão de bondade e sinceridade. É uma comunidade que se preocupa uns com os outros. É uma comunidade em que o eu não tem mais valor. O que tem valor só é nós. É o nós que passa a ter valor. E eu vi uma frase de um pregador essa semana que disse o seguinte: ele tira o foco do seu próprio umbigo e coloca o foco nas pessoas. Ou seja, você para de orar só para você e começa a prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Essa é a igreja que Deus acrescenta. E finalmente, uma igreja onde há orações. E orações que trazem soluções. Não é aquela oração que você ora e ora de qualquer jeito, ora só porque não tinha nada que fazer na vida, né? Ora e aquilo não muda a vida de ninguém. Nós precisamos orar, precisamos acreditar e precisamos esperar. Porque, como diz aquele clichê antigo, né? Deus responde de 3 maneiras, né? Qual é a primeira maneira que Deus responde? Sim, não e espere, né? E por incrível que pareça, é assim mesmo. Algumas orações que fazemos, Deus responde sim automaticamente. Algumas orações que nós fazemos, Deus diz não. Não, acabou. E algumas orações que nós fazemos, Ele simplesmente diz: calma, espera, tenha paciência. Você consegue ter paciência? Você consegue esperar por alguma coisa?
Ou para nós tudo é urgente? Tudo é urgente, né? Tudo é urgente. Oi? No mundo moderno ficou pior ainda. A gente não tem mais paciência, né? A gente não tem mais. Você liga, olha, eu sou inimigo, apesar da necessidade, eu sou inimigo de notebook. Inimigo. Toda vez que preciso usar aquele notebook, eu me estresso. Porque você liga aquele negócio, ele leva 5 dias para ligar, 4 dias para carregar as atualizações. Aí você começa a usar, ele trava. Quer dizer, só depois de um mês é que você começa a usar ele normalmente. É impressionante. Eu não sei se é comigo. É impressionante. Hã? Cadê o celular? Mas eu prefiro aquela carroçona ainda, sabe? Aquele computador de mesa. Aquele lá eu tenho lá no meu trabalho, é velhinho, coitado, tá meio que na muletinha, mas você liga ele, já tá funcionando, já você já entra, funciona, belezinha. O notebook, rapaz, é um negócio sério. O mundo hoje é muito rápido, Isso que eu falo de demora para ligar, ele demora 1 ou 2 minutos, mas parece que foi uma eternidade. Quando você está com pressa e está dirigindo e para no semáforo, tem um semáforo ali na descida da rua do mercado ali, que eu sempre parava ali e falava, meu Deus do céu, esse negócio não abre nunca. Demora uma eternidade para abrir. Aí um dia eu resolvi contar quanto tempo. Ele fica 60 segundos fechado. Sabe quanto é 60 segundos? É 1 minuto. 1 minuto. Mas parece uma eternidade, impressionante. O tempo está completamente fora da nossa realidade. E aí quando Deus chega para você e fala, essa situação aí, você vai ter que esperar um pouquinho. Você vai ter que ter paciência. É o que você faz. Você crê, você espera, ou você faz igual aquela mulher que tem uma historinha, né? Que uma mulher que ela se mudou para uma casa porque ela queria ver o pôr do sol. Então ela se mudou para uma casa lá no campo. E ela não tinha percebido, mas quando ela foi ver o nascer do sol, quando ela abriu a janela, tinha uma montanha bem na frente, então ela não conseguia ver o nascer do sol. Quando ela viu o sol já estava alto. E aí ela leu que quem tem fé, do tamanho de um grão de mostarda, mandará esses montes se retirarem, se jogarem no fundo do mar, e eles vão se jogar para lá. E ela acreditou naquilo. E ela orou aquela noite, Senhor, tira esse monte daqui, faz ele sumir da minha frente, porque eu quero ver o pôr do sol. E ela foi dormir, botou o reloginho para despertar, e chegou de manhã, ela foi lá, quando abriu a janela, o monte ele estava lá. E aí ela falou o seguinte, sabia que não ia sair mesmo? Por que orou? Com que fé que você orou? Né? É melhor orar com, acho que eu já contei essa história aqui daquele tempo que não chovia. Tempo sem chover. E os irmãos se reunindo na igreja todos os dias praticamente para pedir para que chova. Pedindo para que chova. Senhor, precisa chover. E numa dessas reuniões, o povo se reuniu, abarrotou a igreja de gente para orar, e orando, daqui a pouco, desceu aquele temporal de água. E todo mundo, e agora? Por que não vamos embora para casa? Todo mundo ficou na porta da igreja. E uma senhorinha, com o guarda-chuvinho embaixo do braço, dá licença, que eu vou embora. E aí todo mundo, ela chegou na porta da igreja, abriu o guarda-chuva para ir embora, todo mundo falou assim, peraí, tanto tempo sem chover, por que o senhor trouxe guarda-chuva? Ué, mas a gente não veio orar para que chovesse? Então eu já trouxe meu guarda-chuva, porque eu sabia que ia chover. Se vocês não acreditavam, vocês ficam aí. A gente quando ora, precisa pelo menos acreditar. E uma igreja que Deus acrescenta pessoas é aquela igreja que acredita quando ora. Acredita quando ora, mesmo que as coisas não aconteçam no tempo que a gente determina para que aconteça. As coisas têm como diz lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado, não é? E tempo para tudo debaixo do sol. Depois, falamos sobre os problemas da igreja. Toda rosa tem os seus espinhos. E problema dentro da igreja, apesar de ser aquela comunidade bonitinha, que o ensino é maravilhoso, as pessoas se importam umas com as outras, as orações são poderosas, são orações que a gente crê quando ora.
mesmo assim ela tinha problemas, né? Vimos o problema de Ananias e Safira, sobre a mentira. Vimos o problema da discriminação, onde surgiu os diáconos. Vimos o problema do caso de Simão, que queria comprar o poder de Deus, lembra disso? Quanto que é para fazer isso? E também vimos a questão da reunião de Jerusalém, onde as pessoas, os convertidos, tinham que passar por um monte de regulamentos e regras, que a fé em Jesus acabava se perdendo toda. E em cada uma delas, a igreja, na pessoa dos apóstolos, sempre tomou uma atitude, ou seja, não se deixava os problemas crescerem. Quando se percebia que havia um problema, os apóstolos agiam e resolviam aqueles problemas. E o resultado disso, que é o mais importante, veja só: mais criam e eram acrescentados pelo Senhor. A palavra de Deus se espalhava, o evangelho avançava as fronteiras de Jerusalém. E cada vez que os apóstolos resolviam os seus problemas, a igreja continuava aumentando, a igreja crescia. Então precisamos prestar atenção nisso. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos falar sobre ajudando a expandir o reino. Todo mundo está com a apostilinha aí? Então vamos acompanhar comigo aí. Olha a frase que está escrito aí, ó: quando crescemos do lado de dentro, não fica difícil crescer do lado de fora. Quando crescemos do lado de dentro, não fica difícil crescer do lado de fora. O que essa frase quer dizer? Alguém pescou alguma coisa aí? Não quer dizer nada? O que essa frase significa? Que quando a mudança acontece dentro de mim, não fica difícil acontecer fora de mim. Ou seja, eu preciso ser mudado, eu preciso transformar a minha vida precisa ser transformada, para que assim eu possa ser usado por Deus para transformar a vida dos outros também. Não que Deus necessite disso, Deus usa quem Ele quer, e o Velho Testamento é rico nisso. Deus usou pessoas que não valiam absolutamente nada para fazer a sua vontade, e fez. Pessoas que nunca o conheceram, como os reis da Síria, Nabucodonosor. Deus usou pessoas de todo tipo para fazer a sua obra. Mas, se nós queremos participar da expansão do reino, nós precisamos ter nossa vida transformada. Nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. E a primeira coisa que está aí, ó, vamos abrir lá Atos capítulo 5, versículo 28 até o 32. Atos 5, 28 a 32. Amém. Aparecendo oportunidade, pregue. Você já ficou incomodado em querer falar do Evangelho para alguém, querer falar de Jesus para alguém e não saber como? As palavras não vêm? Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade de chegar numa pessoa e falar com ela, qualquer assunto na verdade, né? E sobre Jesus também. E isso me incomodou durante muitos anos. Até quando eu entendi que eu não preciso criar situações, eu preciso aproveitar as oportunidades. Ao contrário, porque quando eu fico pensando em criar situações para conversar com alguém, muitas dessas situações elas não acontecem, eu vou me frustrando cada vez mais, e eu vou me fechando cada vez mais. Então o que acontece? A gente precisa aproveitar as oportunidades que tem.
aproveitando as oportunidades, é que as coisas funcionam melhor. Você não se frustra, você faz aquilo que você acha que Deus te mandou fazer, e isso enche o coração da gente de paz, e a coisa funciona melhor. Veja a situação de Pedro aqui. Eles foram pegos pelo Sinédrio, né, pelas pessoas ali da religião, dos sacerdotes, e eles ordenaram para que eles não pregassem mais. E Pedro diz para eles o seguinte: olha, mas não tem como a gente não pregar. Nós somos testemunhas do que aconteceu, daquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, e nós não conseguimos não falar. Precisamos falar. E Pedro aproveita a oportunidade para pregar para os sacerdotes. Prega para os sacerdotes. Ele diz que o Jesus foi pendurado no madeiro, e através dessa morte de Jesus nós alcançamos vida, e Jesus é o Messias que eles esperam. Ele aproveita a oportunidade para pregar. Às vezes nós, porque precisamos nesse afoito de falar, a gente acaba perdendo as oportunidades. Uma vez a gente estava distribuindo folheto aqui no Jardim da Fraternidade. Eu me lembro que a gente estava entregando folheto, entregamos na casa do senhor lá, e a gente falou para o senhor, sim, é muito bom, é muito bom. Ah, tá. E a gente meio que querendo ir embora e o senhor querendo escutar, sabe? Sabe essa situação? O senhor querendo ouvir um pouquinho mais e a gente querendo se afastar, o senhor querendo ir embora, né? Porque precisava entregar folheto. A tática nossa era entregar folheto. E aquele homem querendo ouvir um pouco mais. E aí chegou uma hora que eu falei: peraí, o senhor quer ouvir a palavra de Deus? Quero. Entra aqui, vamos conversar. Aí a gente entrou, conversamos com ele, e durante muito tempo fizemos trabalho na casa dele. A gente perde a oportunidade muitas vezes, porque estamos pré-determinados a funcionar de um jeito só. A gente vai distribuir folheto, nós não vamos pregar ou falar do evangelho para ninguém, nós vamos apenas distribuir folhetos. E as oportunidades aparecem, mas a gente só veio para distribuir folheto, nós não viemos falar com ninguém, e a gente não fala, e a gente perde a oportunidade. Pedro, quando teve a oportunidade, já soltou o verbo e falou para as pessoas. Então, a primeira coisa, para ajudar a expandir o reino, quando você tiver a oportunidade, pregue, fale de Deus, fale do amor de Deus para as pessoas, fale com tranquilidade, fale com amor, mas fale sempre do amor de Deus para as pessoas. A segunda coisa, Atos capítulo 8, vamos abrir lá, no versículo 26 até o 30. Amém. Quando o Espírito te mandar, faça. Sabe o que estava acontecendo aqui? O Evangelho chegou em Samaria. Lembra que nós estávamos, Atos 1:8? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria. O Evangelho chegou em Samaria e estava fervendo. Nos dias de hoje nós diríamos que estava havendo um grande avivamento naquele lugar. E Filipe fazia parte desse avivamento. Estava uma festa geral, porque todo mundo não, mas muitas pessoas estavam se convertendo, aceitando a Jesus Cristo, mudando suas vidas. Foi aqui que teve aquela situação do Simão, que tentou comprar o poder de Deus, e os apóstolos já resolveram aquela questão. Aquilo causou temor nas pessoas, as pessoas continuaram acreditando, crendo, seguindo a Jesus. No meio desse vendaval todo de conversões, Deus chega para Filipe e fala: sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E esse lugar é uma estrada deserta.
Faz sentido isso? Faz sentido para vocês? Tirar você do lugar onde as coisas estão acontecendo e colocar você numa estrada deserta que nunca passa ninguém. Aí você pensa, eu como bom evangelista, pregador do evangelho, eu não posso ir para um lugar onde não passa ninguém. Eu tenho que ir para um lugar onde tem pessoas. Não é assim? Não é isso que nós pensamos? Eu preciso estar no meio de pessoas, porque são pessoas que ouvem a palavra, e eu preciso falar para elas. Agora o Senhor me tira daqui, do lugar onde tem muitas pessoas, as pessoas estão aceitando a palavra, e o Senhor me coloca num caminho deserto, onde nada acontece. E tem uma coisa interessante aí, gostando ou não, acreditando ou não, Felipe vai. E vai, eu fico imaginando ele caminhando para aquela estrada deserta. Caminhando, 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 e não passa ninguém. Aí de repente, lá longe, aparece uma carruagem, uma carrocinha, uma carruagem, né? E vindo lá. E um homem estava lendo o texto de Isaías, né? E o Espírito vem para Filipe e fala: está vendo? É aquele lá, ó. Vai lá falar com ele. E Filipe pede, né, dá aquele sinalzinho, dá uma paradinha aí. Subiu aí, você está lendo o quê? Estou lendo Isaías aqui, Isaías capítulo 53. O senhor é da onde? Eu sou lá da Etiópia e sou mordomo da rainha de lá, tudo, né? Eu estou vindo em Jerusalém buscar algumas coisas, depois eu vou voltar para lá de novo. E no meio do caminho eu estava lendo esse texto aqui, né? Eu achei interessante. E Filipe faz a pergunta fatal: você entende o que você está lendo? E ele dá a resposta mais fatal ainda: eu não entendo nada. Você pode me explicar? E aí Filipe começa a explicar. E nos conta a história que foi esse homem que levou o evangelho até a Etiópia. E as pessoas de lá começaram a se converter também. O trabalho de um homem que largou uma multidão para ir para o deserto, caminhar sozinho. E ali Deus tinha um plano. Deus tinha uma pessoa que precisava ouvir. E essa pessoa era a chave do crescimento da igreja, do evangelho em um outro local, muito mais longe do que dali. É o evangelho se expandindo. E Filipe acreditou e foi. Quantos missionários você conhece que fizeram um trabalho semelhante? Quantos? Quantos que você já ouviu falar? Que largou todo o seu comodismo, a sua vida tranquila que estava, a sua igreja, e foi aí para o mundão. Quantas pessoas você conhece que estão hoje vivendo em tribo indígena, pregando o evangelho? Ou em outros países do mundo? Quantas pessoas você já ouviu falar? São pessoas que ouviram uma voz e acreditaram nessa voz e foram atrás dessa voz. Quando o Espírito te mandar fazer alguma coisa, faça, mesmo que não haja explicações, porque o vento sopra aonde quer. A gente ouve a voz, mas não sabe nem para onde vai, nem de onde vem e nem para onde vai, mas temos a certeza que vai para um lugar muito bom. Esse vento soprou o evangelho para longe, por causa de um homem só, que resolveu acreditar. Quer ajudar a expandir o reino? Então preste atenção na voz do Espírito Santo. Preste atenção. Porque muitas vezes é uma pessoa que está ali que não tem nada a ver com nada. E é para ela que você precisa falar. É para ela que você precisa dizer aquilo que Jesus fez na sua vida. E pode fazer na vida dela também. São pessoas assim. Muitas vezes são pessoas que ninguém quer. Eu acho fantástico aquela parte que Jesus diz: naquele dia
Deus vai separar os bodes das ovelhas. Lembra disso? E vai falar para as ovelhas o seguinte: bem-aventurados vocês, entrem no descanso do seu Pai, porque eu tive sede e deste-me de beber, estive preso e foste me visitar, eu estava com frio e vocês me vestiram. Lembra? Qual foi a reação daquelas pessoas? Quando foi que te encontramos assim, Senhor? Quando foi que cruzamos com o Senhor na rua e o Senhor estava com frio? Quando foi que o Senhor estava preso e fomos visitá-lo? Toda vez que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. Eu acho fantástica essa palavra. É maravilhosa e condenatória ao mesmo tempo, porque muitas vezes nós não temos disposição de visitar Jesus na pessoa de certas pessoas, né? Nós conseguimos ainda, vamos voltar para a questão da discriminação, a gente consegue ainda separar pessoas, né? Aquela pessoa não tem cara de que vai aceitar o Evangelho, aquela pessoa lá vive na rua porque quer, aquela pessoa está presa porque não vale nada. Será que o Evangelho não precisa chegar para essas pessoas também? Será que é exatamente para essas pessoas que não tem que chegar? Pense nisso. A terceira coisa, Atos capítulo 10. Isso é um pouco grande, mas a gente vai ler para a gente poder entender. Atos capítulo 10, a partir do versículo 9. Atos capítulo 10, versículo 9. Diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo algum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens em viagem, enviados por Cornélio, descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão te procurando. Portanto, levanta-se e desça, e não hesite em ir com ele, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivos vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. E conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Amém? Esse texto é fantástico, né? Pedro, ainda aquela situação de um judeu, apesar de convertido ao Evangelho, vocês percebem que a conversão ao Evangelho é só o primeiro caminho, é só o primeiro passo.
O quanto a gente precisa ser moldado, o quanto a gente precisa mudar depois que conhece a Jesus. A gente pensa que conhecer a Jesus já transformou a nossa vida toda. Ele é só o primeiro passo. Deus vai nos transformando dia a dia. É só o primeiro passo. E muitas vezes nós colocamos aceitar Jesus como o último passo. Não é assim? Primeiro você tem que mudar a sua vida. Você tem que mudar a sua vida. Você tem que parar de beber. Você tem que parar de fumar. Você tem que parar de fazer certas coisas. Aí Deus vai receber você, vai transformar a sua vida. Peraí. Mas nós temos que nos chegar a Jesus primeiro e Ele nos transforma a nossa vida? Não é o contrário? E é assim que estava acontecendo inclusive com Pedro. Cheio de leis na cabeça, cheio de regras na cabeça. E uma das grandes regras dos judeus, nós falamos aqui semana passada, o judeu não se mistura com ninguém. Ele é igual o Kiko, não se mistura com essa gentalha. Não se mistura. Só que Deus tinha um propósito, não é isso que é o problema. Enquanto você está aí com as suas convicções, Deus tem os seus propósitos. Né? E Pedro subiu para orar, e de repente desceu um lençol com muitos animais ali. E vocês sabem que os judeus não comem carne de porco principalmente, mas outros tipos de carne também. E o porquinho estava lá, o palmeirense todo feliz lá, né? Correndo para lá e para cá. E Deus fala para ele assim: mata e come. E Pedro: você está maluco? Eu não como carne impura, carne imunda. Eu não faço isso. E Deus diz para ele: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Sabe por quantas vezes Deus teve que insistir com Pedro para que ele entendesse? Quantas? 3 vezes. Isso te lembra alguma coisa? O que lembra você? Ele negou Jesus 3 vezes. No final do Evangelho de João, Jesus chama Pedro e fala: Pedro, você me ama? Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele o amava? 3 vezes. E agora Deus quer convencer Pedro que aquilo que ele purifica, não importa o que seja, se Deus purificou, é puro. E ele tem que falar 3 vezes para Pedro de novo, para que Pedro entendesse. Será que Pedro tem algum problema com o número 3? Será? É algum trauma de infância? Quando ele era pequeno, a mãe dele falava assim: Pedro, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5, 25. Não, Pedro, é 3. 1, 2, 4. Não, Pedro, é 3. Será que era isso? Algum trauma de infância? Pedro tinha um problema sério com o número 3, né? Mas sabe o que é o bom da coisa? É que não importa quantas vezes Deus falava com ele, no final ele sempre aceitava. Ele traiu Jesus 3 vezes, e isso fez sofrer demais. Traiu não, ele negou, né? Ele negou a Jesus 3 vezes, e isso pesou no coração dele de uma forma transformadora. Jesus fez a pergunta se ele o amava, e se ele amava Jesus, que apacentasse o seu rebanho 3 vezes, e Pedro fez isso. E agora Deus vem 3 vezes de novo falar para ele uma lição, e Pedro aprende a lição. E ele vai até a casa do centurião Cornélio, que era um homem gentil. Lembre-se que gentil é todo aquele que não é judeu. Pedro vai lá, chega com toda a boa vontade. E quando ele chega lá, foi para conversar com Cornélio. Chegar tem um monte de gente, porque Cornélio já reuniu a família toda, os amigos mais próximos, né? Vem cá que tem um homem que vai falar uma coisa que a gente precisa ouvir. E Pedro chega e diz: olha, eu vim aqui porque o Espírito Santo me ensinou uma coisa hoje, e eu preciso fazer, e eu quero perguntar uma coisa para vocês: o que vocês querem de mim? Não é bom isso? O que vocês querem de mim? Uma vez um menino foi na minha casa, menino, 14, 15 anos,
Ele vinha na igreja, ele foi na minha casa um dia, sentou na mesa, assim, queria conversar comigo. Sentou na mesa e falou o seguinte. Eu falei, tá, mas o que você quer? Ele falou assim, Roberto, eu quero me converter. Eu quero me converter. Puxa, que bom. Aí nós pegamos a Bíblia e falamos sobre conversão. Um menino de 15 anos. Que a gente não quer ouvir muitas vezes, porque é adolescente dá trabalho. Adolescente só enche a paciência da gente. A gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir adolescente, porque adolescente só faz coisa errada. Não é? Aí, você tem um chamado para ser missionário, e você se debruça num seminário, num instituto bíblico ou coisa parecida, para aprender uma língua indígena complicadíssima. E você fica 3 anos lá estudando aquela língua para poder se comunicar com um índio. Estou usando essa expressão, mas também se você for para a Rússia, você vai ter que falar russo. E russo não é fácil falar. Alemão. Você vai lá para o Oriente Médio, vai ter que aprender a falar árabe, que também não é fácil falar. E você se esforça para aprender essa língua, para poder conversar com o índio. Mas já parou para pensar que nós nos esforçamos muito para aprender a linguagem do adolescente, para poder conversar com ele? Porque o adolescente fala tudo errado. E aí, mano, beleza? Pô, que aí, mano, beleza? Chega e fala, e aí, senhor, como vai? Não é? Não é assim? O seu filho chega para você, e aí, coroa, beleza? Coroa não, rapaz, respeito comigo, sou seu pai. Mas para falar com o índio, você aprende as expressões dele, né? Porque você está querendo agradar o índio para você poder falar com o índio. Mas você não agrada ao seu filho adolescente para poder falar de Deus para ele. Que coisa, né? Quantas vezes Deus tem que falar isso para você entender? Quantas vezes Deus precisa falar para mim poder entender? Com Pedro era 3. E comigo, com você, quantas vezes? Quantas vezes ele já falou e você fingiu que não entendeu? Ou não entendeu mesmo? Quando Deus te ensinar, aprenda. 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 Ele teve que ensinar Pedro, e Pedro aprendeu. Aprendeu e transmitiu o Evangelho. A quarta coisa, Atos capítulo 11, versículo 27. Atos capítulo 11, versículo 27 até o 30. Aí eu vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e disse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém. Quando alguém precisar de ajuda, ajude. Quando alguém precisar de ajuda, ajude. Mas o que isso tem a ver com evangelização? Tudo. Tiago vai dizer o seguinte: se uma pessoa chega para você com fome, e você diz para ela, vá em paz, e que Deus o abençoe, mas não lhe dê o pão para ela comer, você não fez nada. Não fez nada. Algum tempo atrás se cunhou chamar de evangelho integral. O evangelho que você dá a palavra, mas também dá o pão. O evangelho que contempla a alma da pessoa, mas também o corpo. O evangelho inteiro. E é isso que a igreja precisa entender. É isso que nós precisamos entender. As pessoas precisam comer. As pessoas precisam ouvir a Jesus, mas também precisam comer. E qual a nossa disponibilidade de ajudar? O texto diz que Paulo e Barnabé estavam no mundo,
pregando o evangelho, e alguns profetas desceram e falaram: gente, a coisa está feia naquele lugar, as pessoas estão passando necessidade. E automaticamente os irmãos começaram a se juntar lá, os discípulos, um deu uma ideia, outro deu outra, deu outra, juntaram uma quantidade de alimentos e mantimentos, talvez dinheiro, e mandaram para os irmãos. O evangelho integral é aquele que contempla a alma e também o corpo, aquele que enche a alma da palavra de Deus e enche a barriga de comida. Um pregador dizia o seguinte: uma pessoa com fome, o barulho do estômago é tão alto que ela não consegue ouvir a palavra. Então você precisa acalmar o estômago dela primeiro, dar comida para ela, e através da comida o som do estômago vai diminuir e ela vai conseguir ouvir a palavra de Deus. Se alguém precisar de ajuda, ajude. Ajude sem interesse, porque a igreja tem o costume de ajudar se ela vier no culto, não é assim? E para a armadilha ficar melhor ainda, o que ela faz? Olha, vai no culto hoje à noite, aí a gente vai te dar uma cesta básica, né? Não é assim? Vai no culto hoje à noite que a gente vai dar a cesta básica. Aí a família vai, com todo o sacrifício do mundo. Hã? Exatamente, pega a cesta e não volta mais. Aí o que a gente fala? Tá vendo? Não devia nem ter dado. Não quer saber da igreja. Nós temos que alimentar as pessoas. Não importa se elas estão aqui, estão lá fora, onde elas estiverem. Lembre-se, quem faz frutificar a semente do coração é Deus. É Deus, não são as nossas ameaças. Se o Senhor não for na igreja, eu não vou mais te dar a cesta. Vai passar fome. Que papo estranho esse, né? Mas é o que acontece. É o que acontece. Então preste atenção nisso. Se as pessoas precisam de ajuda, ajude. Ofereça ajuda para as pessoas, e elas vão se interessar. Isso é parte delas. A nossa parte, a gente precisa aprender o seguinte: eu preciso fazer a minha parte, não interessa o que isso vai acontecer, eu preciso fazer a minha parte, e a minha parte é ajudar as pessoas. Se eu tenho condições, eu preciso ajudar as pessoas, isso devia ser uma necessidade minha, não pelo que ela vai me dar em troca, mas é pelo prazer de fazer aquilo que Deus colocou nas nossas vidas para fazermos. Quando alguém precisar de ajuda, ajude. Mais uma coisa, Atos capítulo 12, versículos de 5 a 7. Alguém pode ler? Tá bom aí. Veja que interessante. Pedro estava preso. Prenderam Pedro. Falou para ele não pregar, ele foi e pregou, prenderam. Você precisa entender uma coisa também: tudo que você faz tem consequências, tá? Tudo que você faz tem consequência, mesmo que seja coisa legítima, tudo tem consequência. Foi falado para ele não pregar, e ele desobedeceu, pregou. O que aconteceu? Foi preso. Simples assim. Não era para fazer, fez, é preso, acabou. É assim que funciona.
Bom, preso, mas espera aí. Mas eu prendi porque o senhor mandou pregar o evangelho. Eu preguei, agora estou preso, o que eu faço da vida? Diz o texto que a igreja orava incessantemente por ele. Incessantemente. Nas dificuldades, ore muito. Perca as suas noites de sono. Ore. Fale com Deus. Abra o seu coração. Ponha a dificuldade para fora. Você precisa ter uma transformação na sua vida. Ore para Deus mudar a sua vida. Você precisa mudar o seu trabalho, o seu emprego, a sua igreja, a sua vida, a sua família. Ore incessantemente para que isso aconteça. Porque Pedro estava preso. E a expectativa não era muito boa, porque ele ia ser açoitado, ia ficar preso um bom tempo, porque não adiantava falar para ele: não prega, porque ele sabia que ele ia pregar. Olha, vou soltar você promete que não prega mais? Eu prego. Bom, se prega, vai ficar aqui. A expectativa não era boa, e a igreja orando para que ele fosse libertado, ou para que Deus desse uma solução para a situação. E numa bela noite, um anjo resolveu ir lá. O anjo foi lá e libertou Pedro, e Pedro foi embora para casa. Nas dificuldades, ore muito, ore bastante. Orar incessantemente é praticamente não parar de orar. Mas como é que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. Mas como que é uma oração? Como que a gente define uma oração? Orar é, quem te ensina com as crianças? Orar é falar com Deus. E para falar com Deus você não precisa de cerimônia. Ou precisa? Não precisa de cerimônia, né? Os judeus precisam. Pedro tinha uma dificuldade enorme quando foi falar com Cornélio, né? Nós não precisamos de cerimônia. Nós falamos. Nós conversamos. Então nós podemos conversar com Deus no ônibus, podemos conversar com Deus no carro, podemos conversar com Deus no trabalho, na escola, na rua, em casa, à noite. Quantas vezes você já começou a orar e dormiu e terminou a oração no dia seguinte? Quantas vezes? Nós começamos a orar e aquele pensa. Já teve algumas vezes que chegou de manhã e eu pensei assim: oh Deus, aquela conversa nossa a gente não terminou, né? Ou terminamos? Não me lembro de ter terminado. Vamos falar de novo? Vamos conversar de novo? Preciso tanto que aconteça uma coisa. Sabe, o senhor sabe disso, sabe melhor do que eu. E aquela conversa, eu estava tão cansado que eu dormi. Eu acho que a gente não terminou aquela conversa. Vamos falar de novo? Vamos conversar de novo? Orar incessantemente. Tem algum problema? Precisamos orar. Primeira coisa. Orar não nos tira a responsabilidade, sumiu a palavra agora, de fazer alguma coisa. Lógico, nós precisamos fazer alguma coisa. Tem situações que você precisa fazer, não é? Brigou com a esposa, tem que conversar com ela, não tem? Aí eu vou orar aqui para que Deus abençoe a vida dela, né? Porque eu não tenho coragem de falar para ela que eu estou errado, pedir desculpa para ela. Aí eu vou orar para que ela entenda isso, sem que eu me rebaixe a esse ponto. E ora incessantemente, e a esposa continua de bico, né? Porque você precisa falar com ela. Precisa falar com ela. E as esposas também. Magoou o marido, coitado, tem que falar com ele. Tadinho, está se sentindo mal no canto lá. Aí vai orar: Deus abençoe meu marido, um homem tão bom. Não tem cachorro, sem cachorro é difícil viver, mas estou tentando. E eu estou orando também para que Deus de repente, né, faça ela ter um cachorro. Eu quero muito ter um cachorro, minha esposa não quer, então tá difícil a situação. E eu já fiz a minha parte, já falei com ela, arrumei um cachorro, e ela não quis o cachorro. E aí eu estou, agora só me resta orar incessantemente, né? E aí aparecem uns irmãozinhos dando ideia, né? Um irmãozinho que deu a ideia de fazer um cachorro de gesso. Pelo amor de Deus, cachorro de gesso. Para que serve um cachorro de gesso, né?
Sou eu assumo a responsa. Não, eu cuido. Não, eu cuido. Ela sabe que eu cuido. Mas ela fala assim: vai ficar o dia inteiro aquele cocô lá, eu vou ter que limpar. Então não tem o que fazer, aí não tem o que fazer. Já falei com ela, não quer, e já conversei com ela, não quer, vou ter que orar. Vou ter que orar para Deus mudar o coração dela, para deixar eu ter um cachorro tão bonitinho. Isso é coisa boba, né? Mas tem coisa muito importante, muito séria da nossa vida, que a gente já fez de tudo que podia fazer, já não tem mais nada para fazer, que dá para a gente fazer, e a gente precisa orar. Não tem jeito. Só Deus para resolver a situação. Os irmãos podiam invadir a cadeia e libertar Pedro. Talvez um malucão pensou nisso. Gente, vamos catar os homens da igreja, vamos invadir a cadeia e vamos libertar o homem. Quem está comigo? Opa! Ninguém está. Não tinha o que fazer, tinha que orar. E oraram incessantemente. E Deus libertou Pedro da cadeia. Nas dificuldades, ore muito. Finalmente, o capítulo 12, é aí mesmo no 12, né? A partir do versículo 11, do 11 ao 16. Vamos ler esse texto aí para a gente encerrar. Alguém pode ler para mim? Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo de Israel. Considerando ele sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, onde não lhe dava Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao vestíbulo do portão, veio uma mulher chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Mais alguém, até aí, obrigado. Mais alguém lembrou da senhora com o guarda-chuva, não? Hã? Mais alguém se lembrou da senhorinha com o guarda-chuva? Orando incessantemente, para que Deus libertasse Pedro, porque ninguém tinha coragem de invadir a cadeia para soltar ele. Orando incessantemente, na casa, no meio da reunião de oração, bate a porta, e a menina vai lá atender. Quem é? Oh, sou eu. É o Pedro. Aí você correu lá para dentro. Gente, vocês não sabem de uma coisa, o Pedro está na porta. E aí o que acontece? Uma grande celebração de louvor e adoração ao Senhor pela resposta da oração dada. Aleluia! Não. A incredulidade era tão grande que não falou assim: meu Deus do céu, Pedro morreu, deve ser o anjo dele. Mataram o homem, deve ser o anjo dele que está à porta. E até que Pedro consegue entrar na casa, quase como Jesus, põe a mão aqui, vê que sou eu mesmo, lembra com Tomé? Lembra? Sou eu. A oração de vocês fez com que o anjo fosse e me libertasse. Quando orar, já falamos aqui, né? Creia que vai acontecer. E aconteceu. Pedro foi liberto por causa da oração dos irmãos que oravam incessantemente. Acredite quando você orar. A gente se assusta muitas vezes com o que Deus faz, né? Porque Deus faz cada coisa. Deus faz cada coisa tremenda. E eu não estou falando de descer fogo do céu, essa bobagem. Eu não estou falando de gravetinho que incendeia. Isso é bobagem. Isso é coisa besta. Isso não muda a vida de ninguém. Se desce fogo do céu, não desce.
Sabe o que é coisa tremenda? É quando a gente tem a nossa vida transformada. É isso que é tremendo. Quando você deixa de ser a pessoa ruim que você é e passa a ser uma pessoa boa. Isso é tremendo. Isso é o milagre da transformação da vida. E isso é o que Deus faz nas nossas vidas. E quando a gente precisa e ora e crê, mais cedo ou mais tarde isso acontece. Amém? Alguma dúvida? Muito obrigado. Deus abençoe. E a semana que vem a gente continua.